Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou apresentar o projeto intitulado Caracterização dos antivenenos de uso veterinário frente às principais serpentes brasileiras de importância médica. Define-se, então, como acidentes ofídicos ou ofidismo aquelas situações que envolvem a mordedura de serpentes peçonhentas. Esses acidentes são um grave problema de saúde pública no mundo todo, especificamente em regiões tropicais e subtropicais, onde se localiza o Brasil. Na medicina equina, esses acidentes possuem um impacto significativo, visto que um grande número de equinos são vítimas de envenenamento ofídico anualmente no Brasil. Entre os gêneros de importância no país, em relação às serpentes peçonhentas, destacam-se Bótrops, Crotalus e Lachesis. Os sinais clínicos em equinos dependem muito do gênero da serpente peçonhenta envolvido no acidente. Por exemplo, envenenamentos bootrópicos e laquéticos é muito comum observar palidez de mucosas, edema no local da mordida e hemorragias generalizadas. Já no caso do envenenamento crotálico, é comum observar sinais neurológicos e mioglobinúria. Para o tratamento do envenenamento ofídico, é recomendada a administração intravenosa de soro antiofídico específico para uso veterinário, disponível comercialmente, o qual vai possuir anticorpos neutralizantes das proteínas e toxinas do veneno. Entretanto, não é incomum observar a persistência dos sinais clínicos e até mesmo o óbito de animais, mesmo após terem recebido o tratamento. Baseado em todo esse cenário, o objetivo do nosso experimento foi então avaliar os antivenenos de uso veterinário em relação à sua potência neutralizante in vitro e seu perfil de reconhecimento antigênico, e comparar essas duas medidas em relação aos antivenenos de uso humano, frente aos venenos de referência médica nacional, que são provenientes das espécies Bótropo jararaca, Crotalus durissus terríficos e Lachesis multa. Para o experimento, foram realizados, então, imunoensaios de ELISA, Western blot e ensaio de neutralização da citotoxicidade em células Vero. Para a seleção dos soros utilizados no experimento, foram selecionados soros de destino humano e soros de destino veterinário. Foram dois soros utilizados de destino veterinário. São eles AVV1, polivalente para os venenos bootrópico, crotálico e laquético, e AVV2, bivalente para os venenos bootrópico e crotálico. Já em relação aos soros de destino humano, foram cedidos gentilmente pela Fundação Ezequiel Dias também dois soros, AVH1, bootrópico e laquético, e AVH2, crotálico. Então, nós temos aqui o resultado, primeiramente, do ELISA. Foi realizado um ELISA para cada um dos venenos, e nós conseguimos observar aqui nos gráficos que os soros de destino humano possuem uma reatividade significativamente maior em relação aos soros de destino veterinário para os venenos de Bótropo jararaca e Crotalus durissus. As placas foram sensibilizadas com 0,5 microgramas por poço de cada um dos venenos e anti-ROS IgG conjugada à peroxidase foi utilizado na diluição de 1 para 50 mil. Os soros não imune e Avelox são soros não relacionados utilizados como controle negativo para o experimento. Um padrão muito semelhante foi observado para o veneno de Lachesis multa, em que os soros de destino humano possuíram um maior reconhecimento antigênico do veneno em relação aos soros de destino veterinário. É muito importante lembrar aqui que a VV2, segundo a bula, não possui reconhecimento e anticorpos neutralizantes para o veneno de Lachesis multa. Então, esse padrão já era esperado nesse gráfico. Já em relação ao Western blot, do lado esquerdo aqui, nós temos as bandas proteicas de cada um dos venenos corados por meio do Ponsot, e do lado direito, o resultado do Western blot na membrana de nitrocelulose, em que, aqui à esquerda, nós temos a VV1, aqui no centro, nós temos os soros humanos, e do lado direito, nós temos os
o soro AVV2 veterinário. E 1, 2 e 3 dizem respeito, respectivamente, aos venenos de Bótrip, jararaca, Crotalus duríceus e Lachesis multa. E nós conseguimos observar aqui também no stem blot, a diluição realizada foi de 1:1000, nós conseguimos observar que os soros de destino humano reconheceram as bandas proteicas dos venenos de forma mais intensa em comparação com os soros de destino veterinário. Além disso, foi realizado ensaios com células Vero, e o primeiro deles foi o de citotoxicidade celular, em que a partir do substrato revelação Alamar Blue foi medida a viabilidade celular das células. E com isso, calculamos a concentração de cada um dos venenos que reduzia essa viabilidade celular em 50%. E aqui estão os resultados que nós chamamos de EC50 para Bótrip jararaca e Lachesis multa. É importante lembrar que o veneno de Crotalus para a célula Vero utilizada não apresenta atividade citotóxica significativa. Por isso, ele não foi levado em consideração nessa parte do experimento. Nós não fizemos o ensaio de citotoxicidade e AC50 para esse veneno. E a partir dos resultados da EC50 previamente calculado, nós realizamos o ensaio de neutralização da citotoxicidade, em que foram pré-incubadas quantidades fixas de cada um dos venenos, com quantidades de soro também, e uma diluição seriada na base 1,4, em que essa mistura foi então adicionada às células para análise de posterior viabilidade celular. Fizemos isso para os 2 venenos e para todos os soros. Conseguimos observar, então, que para Bótrip jararaca, o soro de destino humano, ele apresentou um platô, em que, mesmo com a redução da concentração do soro na mistura veneno-soro, a viabilidade celular permaneceu mais ou menos constante. Enquanto para os venenos de destino veterinário, esse valor ele ia reduzindo significativamente à medida que o soro ia sendo diluído. Além disso, para o veneno de Lachesis multa, um padrão semelhante foi observado, em que o soro de destino humano permaneceu em um platô e o soro de destino veterinário AVV1 teve a sua promoveu uma viabilidade celular reduzida ao longo da diluição do soro. Lembrando novamente que a AVV2 não possui anticorpos neutralizantes para Lachesis multa, segundo a bula. Então, diante dos resultados observados, nós conseguimos concluir e pensar que a eficácia terapêutica limitada observada na clínica dos antivenenos de destino veterinário corroboram com os nossos resultados, com os dados observados. E isso pode estar relacionado com a falta de dados técnicos públicos disponíveis para consulta em relação ao processo produtivo desses antivenenos. Lembrando que a supervisão do processo produtivo, a produção desses antivenenos, ela é feita essa supervisão é feita pelo MAPA, e muitas vezes esse órgão ele depende de relatórios de empresas privadas para poder realizar essa fiscalização, devido à falta desses dados técnicos. E isso é importante, então, a gente realizar um questionamento, né? Acerca da regulamentação dos antivenenos, da produção desses antivenenos de uso veterinário. A partir, então, dos resultados preliminares, a gente conclui que os antivenenos de uso veterinário, no geral, possuem uma menor reatividade frente aos antígenos do veneno e menor capacidade neutralizante in vitro. Isso foi observado nos antivenenos testados no experimento. E, a partir disso, ensaios em vivo de determinação da dose efetiva média e neutralização da atividade hemorrágica estão sendo realizados para confirmar a hipótese prévia inicialmente observada da eficácia, da capacidade neutralizante in vitro e do reconhecimento antigênico das proteínas do veneno limitado em relação aos soros de destino veterinário. Essa confirmação, ela pode auxiliar, então, no desenvolvimento de uma nova geração de antivenenos de destino veterinário.
Muito obrigada.